O Pix não será taxado, isso daqui é fato, não existe imposto sobre Pix, não existe cobrança de IOF, tarifas, então isso daí nós já estamos cansados de saber, mas você precisa se atentar a uma coisa e fazer algo que a Receita Federal quer que você faça junto à tua instituição financeira que disponibiliza aí um documento que as pessoas nem sabem que ele existe e a gente vai aprender aqui como retirar esse documento do teu banco, certo? Para você prestar conta à Receita Federal. Lembre-se também, essa isenção de 5 mil, ano passado ela não existia, tá? Então se você ganhou aí mais do que 5 mil reais, você tem que declarar imposto esse ano de 2026, porque a isenção é de 2026 para frente. Não se perca nessa informação. Mas vamos lá. O que você precisa fazer junto ao teu banco para você não ter problemas com a Receita Federal? A gente vai mostrar aqui já detalhes, mas antes eu quero dar um panorama geral sobre essa situação, do que a Receita Federal quer de você. Daqui a pouco vai começar o período de declaração de imposto de renda, ali próximo de março, abril, você vai precisar então declarar imposto de renda e a Receita Federal vai cruzar informações, dados, o fluxo de dinheiro por meio de Pix que entrou na tua conta para ver se bate realmente com o que você declara, com o que você tem de patrimônio. É isso que a Receita Federal está de olho. Então vamos lá, em termos técnicos, tá? Vamos aqui à informação correta. O Pix é o meio de pagamento que ele é rastreável, o Banco Central consegue rastrear isso. Então ele pode ser usado para cruzar dados, identificar a renda não declarada, tá? Combate aí a sonegação, lavagem de dinheiro e informalidade. Tudo isso daí o Pix, com o Pix a Receita Federal consegue monitorar. Então o ponto central de tudo, pessoal, é a origem do dinheiro. Se for de uma atividade, a Receita Federal tem como cruzar isso, uma atividade comercial, né? Esse dinheiro é renda, ele foi declarado, então é isso que você precisa fazer, declarar. E a gente vai aprender aqui como retirar essa documentação aí do banco para você então prestar conta com a Receita Federal e não ter problemas nenhum, certo? Relacionado ao que você movimentou em 2025. Então, você precisa aí declarar salários, doações, vendas de produtos ou serviços, tá? Criptomoedas, etc. Transferência entre suas próprias contas, tá ok? Então você precisa aí já ter um entendimento de tudo isso. As pessoas principalmente se complicam sobre valores altos ou recorrentes que muitas vezes você recebe via Pix, né? Não declarar imposto de renda, usar Pix como caixa 2, mistura a conta pessoal com atividade profissional, tudo isso daí atrapalha você aí na tua declaração e você pode ter um baita problema junto à Receita Federal, tá certo? Então, em resumo, o Pix não será taxado, a Receita Federal quer que você declare rendas compatíveis com o seu Pix e com seus gastos no cartão de crédito. E declarar renda é diferente, né, de problema do Pix. Você precisa aí separar as coisas. O Pix não é um problema, pessoal. Declarar renda que você aí pode ter um problema se você não fizer. Entendido? O problema de tudo é a sonegação, que a Receita Federal está de olho. E isso daí vai ser cruzado. Então, para você evitar essa situação, declare tudo direitinho, né? Então, vamos aqui agora observar como é que você tira esse documento na tua instituição financeira no teu banco. Vamos lá, eu vou separar aqui a tela para a gente verificar isso. E aí, pessoal, estou aqui no Banco Itaú, no site do Banco Itaú, porque muitas vezes no aplicativo eu não consigo esse documento. Se o teu aplicativo do teu banco, da tua instituição financeira, fintech, etc., disponibiliza por meio do aplicativo, ótimo, mas em alguns bancos somente no site. Então eu estou colocando aqui como exemplo, tá? No site ou no app do teu banco, procure lá em buscar imposto de renda ou informe de rendimentos. Teu banco deve mostrar essa opção aqui, ó, conta corrente, declaração de imposto de renda, informe de rendimento. Então você clica e vai baixar esse documento. Aí vai abrir um documento parecido com isso daqui, ó. O Itaú disponibiliza esse documento aqui, né? Então olha lá, aqui vai mostrar para você quanto você tinha em 2025, né? Em 2024, como você aí terminou os 2 anos, né? Isso daqui você então pode declarar os rendimentos, o banco calcula tudo isso automaticamente, né? Mostra aí quanto tinha em saldo de poupança, de conta corrente, né? Todas as tuas movimentações aqui que geraram algum tipo de rendimento, né? E que ficou ali um saldo em conta, né? Isso daí o banco separa, organiza. Então lá na declaração de imposto de renda, no programa da declaração que você vai baixar,
por exemplo, esse site aqui da Receita traz aqui, ó, IRPF 2025, baixar programa. Você baixa esse programa e vai ter essa aba lá para você declarar rendimentos isentos e não tributáveis. Se você tiver dificuldade com isso, chama um contador e entrega esse documento aqui do teu banco para ele ou dos teus bancos, tá? Todo banco aqui ele tem esse documento de informe de rendimentos, tá bom? Então você pode baixar e entregar um contador, então você mesmo vai fazendo de acordo com o título aqui, ó, rendimentos isentos tributáveis, lá dentro do aplicativo, o programa da Receita Federal tem essa aba, rendimentos isentos e não tributáveis, e você vai colocando cada linha de como fechou aí o ano, certo? Como você dormiu aí na virada do ano, certo? Com saldos e rendimentos na tua conta daquele banco específico. Aí tem também rendimentos sujeito a tributação exclusiva, definitiva, investimentos que você tem no Nubank, né? Ali no Banco Inter, etc. Então você vai declarando conforme a tua instituição ou corretora disponibilizar esse documento aqui, tá certo? Você vai lá no programa da Receita Federal ou entrega isso para um contador, tá ok? Bens e direitos também, né? Olha só, por que é importante você declarar aí quanto tinha de ações, quanto você tem aí guardado em alguma poupança, né? Se você aí é a primeira vez que você vai fazer isso, procure então declarar, comprou um carro no passado, um imóvel, está financiado, declare também esse financiamento. Então, tem uma dificuldade? Chame sempre um contador, tá ok? Então aqui ele vai trazer bens e direitos financeiros, porque é o teu banco, a instituição financeira, o que que você movimentou ali, o que que teve de rendimento, o que que você deixou então ali na virada do ano, ali em conta, em aplicações, investimentos. Então esse documento aqui é importantíssimo. Lá onde você comprou o teu imóvel, na construtora, eles têm lá também um informe de rendimentos. Tá financiado pela Caixa Econômica? Lá no site da Caixa Econômica tem também um documento como esse, de informe de rendimentos, que você vai pegar essas informações e entregar para um contador ou você mesmo, baixando o programa da Receita, no período ali de março ou abril, né, você vai então poder declarar conforme essas informações. Então, você precisa desse documento. Tem muita gente que nunca ouviu falar de informe de rendimentos. Aqui você está entendendo como é que funciona. Então, quem deve declarar, pessoal? A Receita Federal, ela traz uma página aqui completa quem deve declarar. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você compreender como é que funciona isso. Então, quem está obrigado a declarar é quem recebeu rendimentos tributáveis acima do limite, ou isentos, não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte acima do limite. Então, são termos técnicos muitas vezes, mas lembre-se, ano passado ainda não tinha a regra da isenção até 5 mil, não confunda as coisas. Então, se você ganhava aí mais de, se eu não me engano, era R$ 2.800 por mês, então você tem que declarar esse imposto de renda. E se eu não declarar esse documento aqui, que você está falando, que eu posso retirar do meu apartamento, da minha casa financiada na Caixa, na construtora, aqui no meu banco, informe de rendimento das movimentações que eu fiz dentro da instituição financeira, se eu não quiser declarar isso, a Receita Federal vai cruzar esses dados, porque essa informação aqui é enviada para a Receita Federal e é enviada para você também, tá lá no teu perfil, basta você baixar. Se não fizer isso e não declarar, e a Receita Federal vê que você tinha uma obrigatoriedade, porque tem bens e direitos, né, imóveis, você tem aí patrimônio, você tem renda que aí precisa ser declarada, certo? E você não fez, então você vai pagar uma multa de mais ou menos aí R$ 175, porque você está enviando então atrasada a tua declaração, porque a Receita Federal vai monitorar e ver que era obrigatório você enviar a tua declaração e você não enviou no prazo e tem essa multinha para você pagar. Então não perca o prazo, você tem que baixar esses informe de rendimentos, você tem que se acostumar a baixar esses informes de rendimentos, né, em todo o início do ano, que os bancos, empresas, né, financeiras, eles disponibilizam aos seus clientes, né, Caixa Econômica, etc., construtoras, etc. Então você precisa fazer essa declaração, tá ok? Então olha só, a isenção de imposto de renda começa só a valer a partir de 1º de janeiro, quem ganha até 5 mil, que aí é isento, né, de imposto de renda na fonte, mas declarar, pessoal, é outra coisa. Pagar imposto na fonte é uma coisa, mas declaração de imposto de renda é outra. Por quê? A Receita Federal, ela tá atrás, pessoal, ela tá atrás principalmente de cruzar aí a renda,
né, e patrimônio. Ela quer principalmente observar isso. Então, se você tem uma venda, uma atividade comercial, separe as coisas, abra uma conta PJ, MEI, né? Separe as coisas. Esse fluxo declare tanto da PJ quanto da pessoa física, certo? Se você tiver dificuldade, chame o contador. Então, você precisa se acostumar a baixar essa documentação que as empresas e bancos disponibilizam. Se você não fizer isso daqui e declarar direitinho conforme essa informação aqui, que a própria Receita Federal recebe também esse documento lá, então o supercomputador da Receita Federal vai monitorar e vai cruzar esses dados aqui e vai ver que você tinha obrigatoriedade de declaração. Então aí já começa um problemão que já vem multa para você pagar por não ter declarado no prazo, né? A Receita Federal dá quase 2 meses ali para a declaração acontecer dos brasileiros e começa agora em março, tá? Março, abril. Com dúvidas, com dificuldade, separe todos esses documentos dos bancos, das instituições financeiras aí onde você tem relacionamento, das construtoras, da Caixa Econômica, etc. Separe tudo isso e leve para um contador, mostre ele aqui, esses documentos aqui eu não sei o que fazer, me ajuda, eu tenho que declarar, é obrigatório, não quero ter problema com a Receita Federal. E às vezes não tem imposto a pagar, gente. É somente a prestação de contas que precisa acontecer com essa documentação. Então você tem que começar a se acostumar com isso. E o brasileiro tá vendo aí que o cerco tá apertando e se você não fizer isso vai ter no mínimo aí uma multa por perda de prazo de envio de declaração de imposto de renda. Tá ok? Então era isso que eu tinha para conversar com vocês. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Já comenta aí embaixo o que você acha. Você conhecia esse informe de rendimento? Já pegou e soltou e não quis saber porque achava que não tinha que declarar imposto de renda? Cuidado, tá? Você pode ter um baita problemão. Então já considera deixar seu like, se inscreve no canal, marca as notificações, ativando o sininho, ajuda a gente e comenta aí embaixo o que você acha. Se tiver dúvidas, a gente vai comentando aí embaixo também, tentando tirar as suas dúvidas. Tá certo, pessoal? Então era isso, até a próxima. Valeu!